Brasil vai movimentando as peças do tabuleiro geopolítico internacional, telefona para Xi Jinping, que define uma defesa do multilateralismo do Sul Global e da ONU, que vem sendo atacada por países estrangeiros, não citando nominalmente os Estados Unidos, mas claro, com um objetivo bem claro. Também telefona para Narendra Modi, que é atual chefe de governo da Índia, e define uma parceria estratégica entre Brasil e indianos. Enquanto nós temos os membros da Palestina defendendo que o Brasil faça parte do Conselho da Paz proposto pelo Trump, o Brasil, até pela recusa da Espanha, pela recusa de outros países e pelo Canadá ter sido desconvidado, coloca que não vai colaborar com um organismo que tende a substituir a ONU de maneira tão com um imperador definido como o presidente Trump. Será que o Brasil vai conseguir liderar esse processo do respeito aos organismos multilaterais? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, parceiraça do canal, está oferecendo para você a possibilidade, QR Code aqui na tela, de ter acesso a cashback de 2% nas suas compras de dólares, limitada até $50. Olha o benefício que a Nômade está te dando para você diversificar suas posições. Além disso, você pode, por exemplo, ter a Nômade para suas viagens internacionais, aceita em mais de 180 países, não tem que se ficar preocupando em converter moeda, pagar taxa, IOF e tal. E pode ter acesso ao Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil, para ganhar pontos, trocar produtos e serviços, cashback em dólar, dentre vários outros benefícios. QR Code na tela, link na descrição, cupom 50Ricardo, tem acesso à melhor e maior conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, o Brasil, ele está no momento que eu diria, como é a diplomacia brasileira? O Brasil é conhecido por ser o país em cima do muro. E eu diria isso não exatamente de maneira diplomática. Aqui eu quis dizer de maneira pejorativa, não diplomática, pejorativa. Porque do ponto de vista pragmático, a melhor opção é você conseguir se manter, ou conseguir manter um bom relacionamento com os dois lados. Professor, na guerra que existe entre China e Estados Unidos, poxa, com quem que o Brasil vai ficar? Com quem oferecer os melhores benefícios para o Brasil, já que a gente não compra uma posição efetiva dos dois lados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a China como nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos representam a maior entrada de investimentos estrangeiros no nosso território. Enquanto o Brasil utiliza o dólar como moeda, por exemplo, de lastro econômico, moeda para trocas comerciais, o Brasil vem definindo, por exemplo, a utilização também de moedas locais, diversificando um pouco as moedas utilizadas como reservas internacionais. Então, assim, do ponto de vista diplomático, a melhor diplomacia é ter boas relações com os dois lados e ser, melhor ainda, disputado pelos dois lados. A grande questão é que, nesse momento, está havendo uma ruptura tão grande dos princípios da ordem global que o Brasil, em alguns pontos, vai ter que se posicionar e, com certeza, desagradar alguns dos lados. Por exemplo, a formação do Conselho de Paz, que o Brasil foi convidado. Percebam como está sendo a resposta do Brasil? Oficialmente, o governo brasileiro, como que ele se pronunciou? Senhor, não sei. Eu sei, não se pronunciou. A gente dá indiretinhas, vai o assessor especial das relações exteriores falar, membros do Itamaraty conversam com a mídia e jogam isso, né, para a mídia divulgar, mas efetivamente o Brasil se posicionando, pô, galera, você não teve isso, né? Você teve o Lula, por exemplo, se pronunciando de maneira efetiva, confirmando ou não a presença do Brasil. Pois bem, o Brasil ontem fez um telefonema super importante com a China e reforçou o pensamento do Brasil para esse momento tão complexo. Segundo a China, devemos estar juntos, China e Brasil, do lado correto da história, defender ainda melhor os interesses comuns de ambos os países e do Sul Global como um todo, além de defender o papel da ONU, da justiça e da imparcialidade internacional, alegando que Brasil e China estão coordenando a criação de um grupo sino-latino-americano que vai cooperar em todos os âmbitos. Quando fala todos, entendo que não seja só do âmbito comercial, mas do âmbito geopolítico, do âmbito militar. Ou seja, aparentemente, pelas conversas, o Brasil está disposto a cooperar muito mais com os chineses do que com os Estados Unidos. Porque eu sei que parece estranho, e de novo, coloco para vocês. Não acho que a China seja o lado bonzinho dessa história, muito pelo contrário, cada nação pensa nos seus próprios interesses. Mas nós temos a China, que, ressalto, é um país socialista, ou seja, não tem uma economia de mercado,
tem uma economia que é muito mais planificada, com os planos quinquenais. É um socialismo de modelo chinês, mas é um modelo socialista, reclamando dos Estados Unidos da OMC de protecionismo. É a China pedindo para que, quando uma resolução vai ser adotada, essa resolução seja adotada com base nas leis da ONU. Então, pensando na defesa do multilateralismo e do direito internacional dos órgãos internacionais, a China parece muito mais coerente do que os americanos. Claro que temos problemas em relação ao mar da China Meridional, que a China desrespeita os princípios da ONU, da defesa das 200 milhas náuticas. Não se for que a China é perfeita, galera, muito longe disso, né? De novo, cada das nações pensa nos seus próprios interesses. Mas em relação ao posicionamento dos Estados Unidos, com o Trump falando que não tem direito internacional, que as leis, o direito internacional que ele respeita é a sua própria moral, pô, a China parece mais razoável. O Brasil, tentando fazer essa coordenação também com outros membros do Sul Global, falou com a Índia. O Narendra Modi postou, por exemplo, na sua rede social, que foi uma excelente conversa com o Lula, que eles analisaram o forte impulso da parceria estratégica Índia-Brasil, que ganhará novos patamares no próximo ano. Nossa cooperação é vital para os interesses comuns do Sul Global. E acho que a Índia é um ator estratégico nesse momento. Além de ser, claro, a maior população mundial, ultrapassou os chineses. Hoje a gente está falando quase um sexto da população mundial. A China tem hoje uma grandíssima produção tecnológica, focado muito em softwares, informática. A gente tem o Vale do Silício do Oriente, que é a cidade de Bangalore, por exemplo. A Índia tem tecnologia espacial, também vem desenvolvendo a sua capacidade militar, querendo ou não. A China tem, a Índia, por exemplo, ela tem parcerias estratégicas e está prestes a fechar um acordo de livre comércio, por exemplo, ou pelo menos de preferências alfandegárias com a própria União Europeia. A Índia, ao mesmo tempo que tem relações com os americanos, mas tem na sua força militar uma grande importação de produtos da Rússia, isso desde a época da União Soviética, compra muitos combustíveis. A Índia tenta ser também o mais multilateral possível. A Índia está pedindo para que os BRICS utilizem e façam força para que a utilização de moedas alternativas ao dólar sejam colocadas para jogo. Ou seja, nesse momento, Índia e China têm rivalidades históricas, tá? Principalmente ali na região da Caxemira ou do Tibete chinês. Mas acho que algumas adversidades estão sendo superadas para a defesa desse sul global. E o Brasil aparentemente vai sim fazer parte disso. Quando a gente teve. Ontem o dia estava movimentado, né, para a diplomacia brasileira. O Lula, por exemplo, ele telefonou para o Mahmoud Abbas, que é uma liderança importante da Autoridade Nacional Palestina, porque o Brasil ele foi convidado para fazer parte do Conselho de Paz proposto pelo Trump. O Brasil, como eu falei para vocês, por enquanto não aceitou. E pelas palavras do Celso Amorim, que eu vou colocar daqui a pouquinho, aparentemente não vai aceitar mesmo. Mas a gente teve um embaixador, por exemplo, da Palestina aqui no Brasil, colocando que, assim, ó, não esqueçam que o Israel está nesse conselho. Então seria bom que o Brasil fizesse parte para que a gente tivesse amigos que defendam a autodeterminação do povo palestino. Ou seja, os palestinos defendem que o Brasil, a revelia do que pensa o nosso governo, mas vai ser uma alternativa à ONU tal, que o Brasil deveria participar, porque junto com o Egito, junto com a Turquia e a Arábia Saudita e alguns outros países que defendem os interesses da consolidação de um Estado palestino, quanto mais gente tiver, melhor. Porque hoje um conselho de paz para falar sobre um Estado palestino vai ter Israel, vai ter Argentina, vai ter Estados Unidos, que geralmente, claro, pensam muito mais nos interesses de Israel. Professor, então o Brasil vai fazer parte? Como eu falei, nota oficial, posicionamento oficial do Brasil não tivemos. É tudo a fonte do Itamaraty e tal, né? Talvez a fonte mais clara que a gente tenha seja o Celso Amorim, que é o assessor especial das relações exteriores do Brasil. É como se fosse o nosso ministro das relações exteriores junto com o Mauro Vieira. O Mauro Vieira é o cara mais institucional, quem participa das reuniões, mas o Celso Amorim é o cara que, de fato, a ideologia, vamos colocar assim, por trás. O Celso Amorim, ele colocou que da forma como foi criado a organização, o documento nem menciona a faixa de Gaza e pode ser estendido para qualquer conflito, ou seja, representa na prática uma revogação da ONU, sobretudo na área de paz e segurança. Essa parte com certeza não dá para o Brasil aceitar. Não dá para considerar uma reforma da ONU, que sim, é necessária, mas foi feita por um único país, com Trump. O Brasil considera, por exemplo, que a presença ou a não presença de líderes europeus enfraquece a organização,
A Alemanha, França, a Espanha do Pedro Sánchez foi mais um que recusou e considerou uma movimentação que aconteceu ontem bastante arriscada também. A gente está percebendo que o Canadá está ficando bastante chateado com os Estados Unidos, a relação Mark Carney e Trump está péssima, e o Canadá, apesar de ter sido convidado para fazer parte desse Conselho de Paz, negou a sua participação. E teceu críticas aos americanos, né? O Trump falou, então beleza, então eu desconvido o Mark Carney, desconvido o Canadá. Então ele vai ter. Porque ele coloca, né, que ele é o presidente vitalício desse Conselho de Paz, que vai falar sobre a faixa de Gaza, mas depois vai falar sobre a Ucrânia, vai falar sobre outros conflitos internacionais. O Trump pode então falar quem vai ser convidado, quem não vai. Esses membros que estão agora, eles são provisórios, a não ser que você pague $1 bilhão. Quem vai escolher os próximos? O Trump? Quem vai poder vetar? No final das contas, quem vai acabar decidindo e dando um certo ar de legitimidade, porque existe um conselho com vários países, é o Trump. E aí, galera, será que faz sentido para o Brasil fazer parte disso? Professor, faz, porque é importante, mesmo que a gente esteja um pouco subordinado aos Estados Unidos, defender a criação do Estado palestino, vai ficar um grupo muito pró-Estados Unidos. Professor, não faz parte, porque a gente vai ficar debaixo da asa dos americanos. Temos que sim fazer uma reforma da ONU, mas sem o Trump como imperador desse Conselho de Paz. E aí, qual que é a sua ideia, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.